E você lembra onde que foi seu primeiro investimento? Assim, quando Não mais sei se nova poupança ainda. conta, né? Porque Conta. quando a gente é nova, a única coisa que a gente Conta, sabe que conta. existe é a É poupança. bom, então... é ruim, né? A gente não pode falar que Eu é nem bom. sabia que existiam Mas, outras coisas, né? sim. Aí eu deixava lá na Entendi. poupança e aí depois eu fui conhecer fundos e ações e tal. Daí eu fui diversificando os meus investimentos. E aí hoje tá em outro lugar. Hoje eu não tenho mais nada na poupança. Tirou tudo de lá? Tudo da poupança. Ai, meu Deus, tava Graças a Deus. apreensivo aqui já. Gente do Nossa céu. Porque a Senhora. gente esse assunto não era disseminado, né? Muito Não se pouco, falava disso. E eu, nova, nem sabia o que era. Aí eu fui começar a entender e tal de 6, 5 anos pra cá. 6 anos, vai. Acho que joga a primeira pedra ali quem nunca deixou dinheiro na poupança, né? Pois Não é, sei. então. Infelizmente, né? Pelo menos É eu o- guardava Sim, em algum total. lugar. É o primeiro passo. Não é o que eu rendia sempre nada, mas falo. estava ali. Mas tá tinha na poupança, mas vê como o lado bom. Vê o copo meio cheio e meio vazio. Sempre, lógico. Mas tá na poupança, mas você tá poupando. Você Tô tem o dinheiro guardado poupando, ali, já é o primeiro passo. exato. O próximo é buscar E conhecimento me ajudou pra ir muito começar por a ir- muito tempo, porque eu tinha o meu dinheirinho ali guardado. Sim, sim. E hoje, como é que é os investimentos aí? Tem uma pessoa que te auxilia nessa parte? Você tenho. que toma as suas decisões sozinhas? Eu tomo Como é que é junto com isso? essa pessoa que me auxilia há um tempo já. Então, eu invisto tudo tem um pouco em renda fixa, em ações, e tem um pouco em fundo imobiliário. Daí agora eu comecei a investir em áreas, em terra, assim, né? Tipo, porque eu sei que é um negócio que dá um retorno um pouco mais rápido. Tô estudando. Mas a grande parte do meu dinheiro tá em fundos, em ações, em renda fixa, em outros fundos, assim. Sempre E aí, dividido lá. Sempre, tem em alguns. E aí fica nessa oscilaçãozinha. Uhum. E essa questão dessas terras aí que você falou? Dos Eu comecei terrenos? agora- Como é que é isso daí? Oi? Dos terrenos? Eu comecei agora, assim, tem uns 2 anos que eu comecei a olhar mais para esse mundo de áreas de terra e tal, e é um negócio Terra que muito você legal. fala, terreno para construção de casa Terreno ou para terras construção de agronegócio, casa. pra plantação? Não, como é terreno para construção de casa e Entendi. terreno que você compra e você deixa lá. É a sua área, terra. Terra é terra. Vai estar lá sempre. E dependendo da onde você compra, rende muito mais. Olha, eu já fazendo. Rende muito mais do que muitas vezes em banco, em fundo e tal. Então, assim. Agora, eu fiz isso já, né, há um tempo. Eu investi em uma área, aí eu construí a casa e vendi e me dei muito bem. E aí eu falei, nossa, esse negócio é uma outra forma de diversificar os meus investimentos. Entendi. E aí eu achei legal. E agora eu tô fazendo isso aos poucos, assim, sabe? E o perfil desse tipo de terreno que você busca, assim, é mais cidade já Bahia. desenvolvida? Não! É mais interior, afastado de grandes Bahia, capitais? não, é paraíso. A área precisa ser, não. Isso aqui vai valorizar com certeza. E eu cheguei tarde, porque eu vejo que os gringos, assim, tomaram conta ali, tipo, da Bahia, sabe? Umas áreas são paradisíacas que se eu tivesse essa visão há 10 anos, eu teria dado muito bem. Mas nunca é tarde. Ainda dá tempo. Ainda Próximo tem muita de coisa praia boa. ou não necessariamente? Praia, Não, Próximo- eu acho que depende. Mas assim, onde da sua experiência eu ali gosto que mais você- é perto de praia, assim. Perto de praia. Perto de praia. Aham. Você gosta da praia? Fica Eu gosto de boa. mato. Eu gosto de praia e mato, muito. Fazenda e praia. Eu sou disso. Terreno, casa, praia e mato e dinheiro no bolso. Pronto. E Fechou. meu filho? E o filhote aí Pronto, tá perfeito. gente, tá ótimo. E questão de obra, como é que é isso daí? Você participa da obra, da Participo. construção? Participo. Fica de frente ou não? Não. Entrega Eu pra tenho pessoa alguém que toma a frente, né? Que fica mais, mas eu sempre tô conversando ali e participando de tudo, porque a obra é obra, se você não ficar em cima. É a segunda vez que eu vou fazer isso, né? Eu fiz uma vez e agora eu tô fazendo. E é um processo, mas eu adoro, eu acho muito legal. Entendi. Desde a criação do projeto, da casa, da arquitetura, tudo. E aí, casa de alto padrão, baixo padrão? Depende. Aí depende da oportunidade que aparecer. Agora a gente vai construir uma casa pra gente mesmo, lá na Bahia.
E para no futuro, não sei se a gente vende, mas aí depende, né? Deixa o tempo... aí eu não estou muito planejando muito, mas estou investindo uma parte nessa casa aí. E nessa vida de mãe, né? Grávida. Sou mãe já, né? Sim, com certeza. Nessa vida de mãe. Você mudou alguma questão pensando financeiramente para o futuro? Gente. Como é que é isso? Muda, né? Eu acho que já dá uma viradinha de chave, porque eu sei que filho é caro desde a hora que você sabe que você está grávida. Então, a gente fica mais, não preocupada no mau sentido, mas mais ponderada. E eu acho que hoje em dia eu penso muito mais a longo prazo, sabe? Antes eu pensava muito aqui, agora, esse dinheiro entra e sai. Agora, com as coisas que eu faço, eu penso num ganho a longo prazo. Porque é importante a gente, né, tá plantando aqui para daqui a alguns anos ter uma coisa muito maior. Sim. Então, acho que minha cabeça deu essa mudada. A gente estava falando um pouquinho, né, nos bastidores ali, que eu tenho minha pequena de 8 meses, né? Até você viu a fotinho dela. Então você sabe como muda Sim, a vida, pois né? é. E você falando isso é totalmente, assim, é a minha opinião também, que muda a maneira como a gente pensa. Né? Aquelas questões, às vezes, um gasto imediatista, né? Não faz mais, é isso? Putz, mas caramba. É, será exato. que vale? Não, e tudo... Eu penso começo a tomar decisão hoje em dia. agora, faço isso pensando, sempre pra mim, pra gente como um casal, eu e minha esposa, mas é mais, tipo, isso daqui pra minha pequena, pra Gigi. Acho que depois que você tem filho, muita coisa muda, né? Acho que tudo muda. Vira uma chavinha. Eu acho que também essa questão financeira, com certeza, dá uma mexida na estrutura da família, né? Eu acho que acredito que sim. Eu acho que sim, que acaba, com certeza, influencia. Né? As tomadas de decisões. A gente pensa muito mais, é o que você falou. Agora a gente tem um terceiro membro, né? A gente pensa muito mais nele do que na primeira pessoa. Vai depender 100% de mim, tem que fazer tudo, tem os gastos. E você quer dar tudo de bom pra ele, né? Eu não quero mais eu já fui, já foram 36 anos pra mim, agora pronto, agora eu abri mão, eu quero... O foco mudou. Dar as coisas, eu quero proporcionar pro meu filho, pros meus filhos, se Deus quiser, que eu quero ter mais, né? Então, quantos aí? Quantos assim... Aí falam, você não teve um ainda, mas assim, a minha vontade é ter, tipo, 3. Mas meu... Eu quero ter 3, mas vamos ver, é isso que eu falo, vamos ver como é que vai ser, né? Preciso ter um para entender mais. Mas que eu quero 2 é um fato. Que eu não quero ter só um é um fato. Mas assim, Deus é que sabe das coisas, né, gente? Sim, total. Então, tipo, é isso. Se pudesse escolher, 3 seria o número desejado. Seria hoje. 3, com certeza. Joia. Gabi, a gente tem um quadro aqui que chama Abrindo a Carteira. Até pedir pra gente, Sandra, vamos colocar no telão pra gente aqui, por favor. Vamos lá. Abrindo a carteira. Como que funciona esse quadro, né? Tem alguns ativos que eu vou te falar e você vai me dizer como é que está o seu investimento. Se tem muito dinheiro aplicado, se tem pouco dinheiro aplicado, se você investe, se você não investe. Eu iria começar pela poupança, mas já falei que não, já tá zerada. A poupança não tem nada. Até semana passada, por um acaso, eu estava vendo o meu extrato, aí tinha lá, poupança X. Gente, eu tenho um dinheirinho aqui, eu nem lembrava. E aí eu já... Tirei. E vai pra onde isso daí? Para os meus fundos de investimento, de ações, de ações que eu tenho, um pouco de renda fixa, um pouco de fundo imobiliário, essas coisas. Mas eu tiro tudo dali. Fundo imobiliário, você tem um percentual alto? Não. Mas eu tenho um pouco, mas tem um pouquinho. Um pouquinhozinho, tenho. Entendi. E fundos de ações? Tenho. As ações a gente tem 2 categorias. Tem as ações que a gente vai lá e comprar as próprias empresas diretamente. E tem aquela aplicação que a gente vai nos fundos, que faz a gestão. Tenho as 2 coisas. Você tem as 2 coisas? Tenho as 2 coisas. E ações, como é que é o seu investimento? Ele tem um percentual mais alto, mais agressiva? Eu não sou muito agressiva, não. Eu sou mais ponderada. Ali? Mas no começo da pandemia, eu entrei muito assim nesse mundo de ações. Eu fiz curso de compra e venda, de trading. Aí eu ficava lá todo dia. Eu entrei nessa vibe. Gente, pronto, eu quero ser isso. A gente acha que não, é fácil. Mas aí passou, né? Eu sou fases. Mas foi bom. Não, mas eu achei legal. Mas foi bom pra eu entender um pouco mais desse mundo que eu não conhecia. Então, hoje eu tô mais... eu tô mais em casa, sabe? Eu entendo mais, sabe? De alta, baixa, aonde que eu compro e tal. Aí eu comecei de leve também agora a investir um pouquinho em cripto. Entendi. Bem de leve, eu tô indo aos poucos. Começou a colocar ali em cripto. Só um pouquinho. Até aproveitando esse gancho, fazer um parênteses aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente.
É que eu sempre bato nessa tecla do day trade, né? Que, infelizmente, tem algumas instituições que vendem, ou pessoas mesmo, influenciadores, que vendem como uma coisa muito fácil. Foi isso aí que eu... Pois é, e gente, achei. pelo amor de Deus, não é fácil. Não é Precisa fácil. ter muito conhecimento, técnica, Estudo, né? A pessoa tem que estudar. Não é aquela coisa, pô, é facinho, você vai ficar milionário. Não, já parta sempre dessa premissa, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria. E não é assim que a banda toca, tá bom? Podcast de finanças, eu não posso deixar de dar esse recado pra galera aqui. Não, mas foi bom eu entender e dar não uma brincadinha, mas eu dei, tipo assim, um ou outro, mas pra ver como que funciona. Uhum. Mas eu falei assim, não é fácil, não é que, eu vou entrar, então... Aí, hoje em dia, eu tenho uma pessoa que me orienta, entendeu? Porque eu não dei conta, não. E aí eu nem vejo muito, porque senão você entra na noia, né? Fica porque baixa... Aí eu falei, gente, Deus me livre, porque todo dia eu tava lá e entrava, meu Deus, mas eu perdi muito hoje, não, mas... Então, assim, você fica meio psicopata nisso, né? Nossa... E na pandemia que deu aquela queda, que, meu Deus, não só eu, mas assim, eu nem sabia que existia, tipo assim, porque foi novo isso pra mim, né? Você já investia antes da pandemia? Não desse jeito. Eu acho que antes da pandemia, eu deixava tudo, tipo, não sei se em renda fixa, em alguma coisa. Uhum. Depois que eu comecei a diversificar mais os meus investimentos. Mas não aí... tinha muitas ações ali. Não tinha muitas ações. Tá. Mas aí, hoje em dia, eu nem vejo, sabe? Eu só, tipo assim, eu não fico mais nesse... Porque eu sei que é uma loucura isso. Sobe e desce o tempo todo e a gente não pode ficar louco, porque eu tenho mil outras coisas para fazer. Então, assim, Sim, você eu não tive essa vive fase disso, de paranoia. né? Exatamente. É uma coisa que eu falo sempre pro pessoal. Eu não vivo disso. Às vezes a gente tá lá, eu bato um pouco nessa tecla, porque o pessoal acha que às vezes tem que viver dos investimentos, né? Às vezes a pessoa gasta muito tempo Sim. querendo aprender, não querendo aprender, mas focando numa coisa que não é onde você ganha o seu salário mensal, a sua fonte de renda principal. Exato. Acho que não vai ficar milionário. É isso. Entendeu? Então, assim, às vezes você pegar aquele tempo. É que teve essa focar... onda, né? Uma fase de, tipo, divulgarem muito isso como uma coisa, não, você tem que fazer, que é fácil, que você vai ficar rico. Então, isso meio que... E na pandemia, com todo mundo em casa, acho que as pessoas iam, sabe assim... Mas não é. É o que você falou. Pois é. Não é esse conto de fadas. Sou meio contra algumas questões que a gente visualiza por aí. Tem muita coisa, né? Sim. Quando você descobre algum fundo, alguma coisa, né, de investimentos, você conversa sempre com essa pessoa que te auxilia? Converso sempre. Troca essas figurinhas? Ele que me auxilia tudo e eu confio 100% nele. Então, tipo, eu nem discuto. Vira e mexe, assim, ele fala, olha, Gabi, esse fundo tá assim, assim, assado, eu acho que tem que realocar aqui. Vamos, então. Eu deixo ele meio que... organizar tomando essa minha vida financeira. Fazendo a gestão. E aí depois ele me passa, tipo, foi assim, assim, assado. Esse mês rendeu tanto e tal. E aí ele me passa esses gráficos, me explica um pouco, mas eu não tô no dia a dia, assim, sabe? Ele que... Você foca no seu, entre aspas, vamos dizer, o seu trabalho principal, sua fonte de renda, que é o seu negócio. E eu sei que tem um dinheirinho lá que, de certa forma, tá rendendo mais do que numa poupança ou em alguma outra coisa. Total. E NFT? Você investe em NFT? Então, ainda não, mas eu tô, né, num projeto novo, que ainda tá engatinhando, mas que uma parte dele inclui NFT. Ainda é uma coisa muito nova aqui, né, mas assim, eu acredito, porque a gente tá caminhando para isso, né, então eu acho que se... a gente não pensar, vai ficar muito para trás. Então, é uma forma de diversificar e de ter outras fontes de renda e tal. Ainda é um mundo muito novo, gente. É uma loucura, assim. Quando eu paro para pensar, é uma loucura. Mas eu já tô, né, pensando nisso e já tá. E já é uma vertente de um outro projeto que eu tô desenvolvendo. Tá pensando já a respeito? Sim, tô super. Vou até dar minha opinião, que o pessoal até pode meio que... O que você acha de NFT? Contra a minha opinião, né? Hoje, nesse exato dia, eu acho ainda que é um pouco de fanatismo. Não consigo ver um valor ali, algo como um investimento. Tem muitas opiniões divergentes, né? Eu tem também gente acho. que investe muito. Putz, eu acho até... Tem gente que ganhou muito dinheiro já. Demais, muito dinheiro. demais, E você não entende, mas como assim com o negocinho ganha dinheiro? Então, aí tem algumas questões, pra mim, né, Leandro, na minha opinião, eu ainda não coloquei o pé. É que acho que foi o timing. Quem fez eu não sei se vai ainda, mas assim, bombou muito já. Bombou.
Eu não sei se esse movimento vai crescer. É isso que ainda eu não tô bem. Eu não amadureci muito essa ideia, mas eu penso nisso, sim. Eu converso sobre isso com eu também. pessoas. Posso mudar minha opinião, tá? Tô falando hoje, amanhã isso. pode ser que eu veja alguma coisa e fale, putz, mudei, não, vou começar a investir. Mas hoje, não. Eu não porque pra nada. Gente. Zero. Parece que é um mundo surreal. Ainda assim, né? Porque é uma mudança muito brusca, assim, de tudo. É um outro mundo, é um universo paralelo. Sim. Literalmente. É bem diferente. É bem diferente. Até deixar para vocês aí, o pessoal que tá acompanhando a gente, né, pelo YouTube, comenta aí que se vocês já investem aí em NFTs, deixa pra gente aí que eu tô curioso para saber também. Você já sabe a nossa opinião sobre isso. E artes, Gabi? Investe em artes, peças de artes, falou grifes. NFT e arte, e o meu namorado, ele é artista, né? Então, ele que me ensina muito desse mundo de NFT e arte e tal. Então, a arte é uma coisa que eu comecei a investir ano passado, que eu também, assim, é algo certo, né? Se você tem arte, eu acho que ela sempre vai valorizar. E então, grife, essas coisas não. Mas arte, sim. Arte investe. Arte, sim, aham. Comecei, assim, ano passado, tá? É isso que eu ia perguntar. Ano passado. Quando é que você começou? Mas como que a pessoa investe em arte? Você compra, adquire um quadro, guarda em casa, imagina, ou deixa em algum lugar específico? Como é que é isso? Eu não tenho tanta obra de arte para guardar num lugar, mas em casa mesmo. E aí ela, aonde você vai, você leva, né, o que você tem de arte, porque sempre vai ser uma grana sua que, tipo assim, não perde valor nunca. Pelo contrário, só valoriza. Entendi. Eu acredito nisso, né? Acho que a arte, assim, é uma das melhores formas de investimento, sem dúvida. Entendi. E questão de maternidade, voltando ali, você tem algum fundo que você aplica diretamente, especificamente para o seu filho? Nossa, não, gente. Até preciso... Ainda não conversei sobre isso. Olha. Até vou conversar com quem me ajuda sobre isso. Já. Não, ainda não. Não? E renda fixa? Tem bastante coisa em renda fixa? Tenho, bastante. Considerável. Considerável? Tem alguma preferência que você... Não, porque eu acho que é mais conservador ali, né? Acho que não tem muito... Não é montanha-russa. Muita variável, então me deixa um pouco mais tranquila. Quase metade do que eu tenho é em renda fixa e a outra metade eu diversifico bastante em outros fundos, enfim. Muito bom.